Boa noite a todos, nós estamos começando mais um Web Meeting. Este Web Meeting é um patrocínio da Allergan e nós estamos aqui com um grupo da diretoria da Sociedade Brasileira de Glaucoma, onde nós vamos fazer uma conversa com vocês, contando as melhores coisas ou alguns destaques que nós observamos durante o Congresso Mundial de Glaucoma. Então, nós vamos iniciar com a apresentação da doutora Cristiane Rolim. Por favor, Cristiane. Boa noite, queria agradecer a Allergan por patrocinar mais esse evento. É um prazer estar aqui com vocês e eu vou falar um pouquinho sobre o que me chamou a atenção nesse Congresso Mundial de Glaucoma. Eu queria mostrar para vocês, está todo mundo vendo a minha tela? Então, eu gostaria de apresentar para vocês a minha visão do que eu achei interessante nesse curso. Então, eu me interessei bastante por esse curso, no qual eu pude palestrar, que falou principalmente de um debate sobre qual a melhor técnica cirúrgica, ou a técnica de escolha para o glaucoma congênito primário. Na verdade, a gente aconteceu um debate onde pessoas de diferentes nacionalidades e experientes nessa área acabaram conversando um pouquinho sobre as técnicas que eles usam para os glaucomas congênitos de aparecimento neonatal. A gente sabe que a gente tem um arsenal bastante grande e bastante divergência nas indicações cirúrgicas, e a literatura também não é muito convincente, não tem tantos dados que reforcem o uso de uma técnica ou de outra para esses casos de glaucoma de aparecimento neonatal. Então, nós temos a goniotomia, a trabeculotomia, agora a trabeculotomia circunferencial e também as cirurgias filtrantes que podem ser utilizadas nesses casos. A gente sabe que os casos de glaucoma na infância são raros, mas eles podem ser muito severos. Esses estudos são estudos de prevalência de diferentes etiologias de glaucoma na infância, que foram publicados a partir de 2016 e se basearam na classificação proposta pela World Glaucoma Association, publicada no consenso de 2013. Então, são estudos realizados em diferentes partes do mundo. Nós temos o nosso estudo realizado também no Brasil. Mais de 30% dos casos de glaucoma na infância são diagnosticados como glaucoma congênito primário, né, que seria a trabeculogênesia isolada, e 25% aproximadamente dos casos se manifestam de maneira neonatal, né? Em alguns países, a chegada dos pacientes, apesar da manifestação neonatal, é mais tardia, mas a grande maioria dos casos se apresenta antes do primeiro ano de vida. E a gente sabe que, apesar da baixa divisão causada por doenças irreversíveis em países desenvolvidos, como, por exemplo, nos Estados Unidos, ser composta apenas por 6% dos casos por doenças irreversíveis, ou seja, o glaucoma incluído nesse grupo, entre outras doenças como opacidades congênitas da córnea e também retinopatia da prematuridade, essas doenças são raras. A gente sabe que em alguns países do mundo, até 40% dos casos de cegueira são causados pelo glaucoma da infância, principalmente nos países em que há mais consanguinidade. E a gente sabe também que foi apresentado nessa corte, acompanhada por 20 anos, um grupo de pacientes com glaucoma congênito primário, que quanto mais tarde o tratamento for instituído e quanto mais tarde o diagnóstico tenha sido feito, pior o prognóstico visual dessas crianças. Então, falando um pouquinho da palestra do professor John Greig, que é da Austrália, ele descreve a técnica de goniotomia. A goniotomia é uma técnica muito antiga, ela tem mais de 100 anos de vida, é uma técnica muito elegante, muito bonita, e pode ter uma eficácia de até 90% em casos em que a trabeculogenesia é isolada. A gente depende da transparência corneana, não precisa ser uma transparência completa, muitas vezes a gente tem edema epitelial e é possível que se faça remoção desse epitélio com álcool absoluto, para que se tenha uma boa visão do seio camerular e com isso realizar a secção da malha trabecular que tem uma digenesia. E a grande
grande vantagem, isso foi muito ressaltado na aula dele, é a possibilidade de poupar a conjuntiva para procedimentos cirúrgicos subsequentes. A seguir, o professor Franz Grenz, da Alemanha, falou das trabeculotomias. Há muitos anos nós usamos as trabeculotomias com os trabeculótomos de Hals, que são os tradicionais, mas a partir da década de 90, o professor Alan Beck, ele descreveu uma técnica de trabeculotomia circunferencial, inicialmente realizada com Prolene 5.0, no qual é feita a cateterização do canal de Schlemm ab externo, e se roda todo o fio pelo canal de Schlemm, 360 graus, e depois traciona, liberando, então, o seio camerular desse tecido com digenesia. Atualmente, essa técnica é bem utilizada por muitos cirurgiões, e o professor Franz Grenz tem bastante apreço por essa técnica, porque na Europa se usa muito a técnica da cirurgia não penetrante, então eles têm o hábito de abordar o canal de Schlemm ab externo. Nesses casos de glaucoma na infância, se aborda a conjuntiva temporal, para se poupar a conjuntiva superior e temporal superior para futuras intervenções filtrantes, caso sejam necessárias. O professor Franz Grenz também aborda a possibilidade do uso de um catéter iluminado, que não é novidade, já tem sido usado em alguns anos. Esse catéter ele tem uma flexibilidade um pouco menor do que um fio de Prolene, e com isso é mais fácil transpor as pequenas barreiras que existem no canal de Schlemm, fazendo com que, de fato, a sonda passe por 360 graus do ângulo e seja capturada na abertura temporal. E com isso a gente rompe o tecido, como está sendo mostrado nessa imagem. O que os estudos dizem, e parece que essa é uma evidência bastante razoável, porque se baseou em alguns estudos aleatorizados, né, ensaios clínicos aleatorizados. Primeiro foi observado um estudo retrospectivo, com um acompanhamento bastante longo, de 8 anos, que aparentemente a trabeculotomia realizada a 360 graus tem uma eficácia superior do que a trabeculotomia realizada num setor de 110 graus com trabeculótomo de Hals. Nesse estudo, que é de Neuenstein, também realizado pelo professor Alan Beck, eles tiveram 69% de sucesso com a trabeculotomia 69% de falência com a trabeculotomia convencional e 22,4% de falência com a trabeculotomia 360 graus. A critério de falência utilizado nesses estudos, em geral, está relacionado à necessidade de reintervenção, baseado em aumento da pressão intraocular, aumento do buftalmo, aumento do diâmetro corneano e também alguns sintomas clínicos. Então, eles têm um segmento de 8 anos e, posteriormente, essas informações foram reforçadas por 2 ensaios clínicos aleatorizados, numa porcentagem, num N não tão grande, em torno de 30 olhos cada ensaio clínico, mostrando ainda que a falência continua sendo maior nos grupos que fazem trabeculotomia não circunferencial, né? Então, e com um segmento um pouco menor. Então, nós temos hoje em dia como um conceito de que tratar uma área maior do seio camerular parece ser mais eficiente do que tratar áreas menores logo numa primeira intervenção. E as cirurgias filtrantes, onde é que entram nessa situação? Na verdade, existem grupos no mundo, especialmente nesses locais em que os glaucomas da infância são bastante prevalentes e muitas vezes bastante severos, que já usam há muitos anos a combinação de cirurgias angulares com a cirurgia filtrante, com a trabeculectomia. Alguns grupos usam a adição de mitomicina nesses casos, outros fazem sem adição de mitomicina. E aqui eu mostro um estudo que foi publicado em 2017, existem outros estudos desse mesmo grupo indiano, que mostra um sucesso bastante elevado das cirurgias filtrantes nos primeiros anos, perto de 95% dessa cirurgia combinada de Trotrec, como vocês podem ver, tanto no gráfico superior como no gráfico inferior. O gráfico superior é sucesso
completo e o inferior é o sucesso qualificado. Vocês podem observar que até o 25º ano de segmento eles têm uma taxa de sucesso bastante alta, e esse sucesso vem reduzindo depois de 25 anos de segmento, e esse estudo reporta até um sucesso de 40 anos. A gente tem que considerar que esses estudos eles não são controlados, são retrospectivos, e eles têm uma perda da amostra bastante significativa ao longo do segmento. Ainda assim, são resultados bem surpreendentes no começo do segmento desses casos, né? Em um estudo clínico aleatorizado, que utilizaram a trabeculectomia combinada à trabeculotomia e compararam com a trabeculotomia com catéter iluminado, realizando 360 graus a circunferência do canal de Schlemm, eles obtiveram exatamente a mesma eficácia com ambas as técnicas depois de um ano de segmento. Então, na verdade, apesar das cirurgias filtrantes não serem indicadas como primeira linha nesses casos, se utilizarem muito mais as cirurgias angulares, a gente sabe que em alguns casos a gente poderia, sim, utilizar as cirurgias filtrantes. Nesse estudo, por exemplo, muito recentemente publicado por um grupo japonês, que mostra um segmento também retrospectivo, essa primeira linha do gráfico de Kaplan-Meier mostra as cirurgias filtrantes com um sucesso bastante significativo. Então, apesar da maioria dos oftalmologistas concordarem que as cirurgias filtrantes não são a primeira opção cirúrgica, existem alguns casos em que podem haver outras alterações mais complexas, tanto de genesias mais complexas, como alterações mais complexas do canal de Schlemm, mesmo nos glaucomas congênitos primários, que podem induzir a falências mais precoces das cirurgias angulares. E nesses casos, realizar cirurgias filtrantes talvez seja uma solução interessante. Então, para concluir a nossa discussão, o nosso debate durante esse bloco, a gente tem um arsenal cirúrgico grande para utilizar nessas crianças com glaucoma neonatal. E a gente sempre que vai indicar, quando a gente recebe uma criança como essa, a gente tem que ter em mente vários itens, né? Um deles é poupar conjuntiva para o futuro. Essas crianças têm uma expectativa de vida muito longa. A gente tem que pensar em ser o mais eficiente possível. A gente tem que sempre pensar no custo de múltiplas intervenções. Então, existem estudos americanos mostrando que o glaucoma infantil, o glaucoma na infância, é muitas vezes mais custoso do que o tratamento do glaucoma no adulto, chegando até a $90 mil em 4 anos de tratamento, sendo que a maior parte desse custo está relacionada às múltiplas intervenções. Além disso, a gente tem que lembrar que muitos casos, a gente precisa de várias intervenções anestésicas, e há uma grande controvérsia na literatura. Existem alguns dados que sugerem que múltiplas intervenções podem levar a déficit cognitivo. Falta ainda algum embasamento científico mais consistente para a gente ter uma resposta em relação a quantas intervenções podem causar esse dano, mas já existe uma tendência bastante clara na literatura que sugere que muitas intervenções por muito tempo podem ser tóxicas assim ao sistema nervoso central e gerar um déficit cognitivo. Então, a gente tem que pensar isso sim quando a gente recebe uma criança como essa. Um outro conceito que vem sendo introduzido é fazer a classificação em estágio desses casos, que até então a gente não conversava muito, mas hoje em dia a severidade tem que ser avaliada na chegada dessas crianças. Então, pressões intraoculares acima de 35, diâmetros corneanos acima de 14,5 e opacidades de córnea severas, como essa dessa criança à esquerda, são considerados casos bem graves e podem ser fator de risco para falências dessas cirurgias angulares. A gente tem sempre que ter em mente que a gente tem pressa para promover a transparência dos meios, pensando na recuperação e na habilitação visual dessas crianças. E também uma outra questão é o diagnóstico etiológico. A gente sabe que frente às opacidades congênitas de córnea associadas ao glaucoma, a gente tem uma gama grande de outras malformações oculares que só vão ser elucidadas com exames de imagem que nem sempre estão disponíveis em todos os meios que oferecem serviços oftalmológicos. E, além disso, mesmo em glaucomas congênitos primários, a gente tem algumas variantes hoje e mutações que podem sugerir que não só
o tecido da malha trabecular tenha malformação, mas também o canal de Schlein, que pode induzir a realmente uma resposta às cirurgias angulares mais pobre. Então, era isso que eu tinha para falar, essa foi a nossa sessão, e eu queria agradecer muito o convite e abrir para os meus colegas continuarem esse nosso debate. Muito obrigada, Cristiane. Bom, você que entrou agora aqui no ar, está começando a acompanhar, vocês estão observando, então, que a gente vai se alternando nas apresentações, mas aqui na parte inferior da sua tela, você tem um espaço para você colocar a sua mensagem e fazer suas perguntas. Todos nós estamos trazendo aqui, então, alguns pontos mais interessantes que nós vimos no Congresso Mundial de Glaucoma, e vocês podem fazer perguntas ao longo do tempo e nós vamos responder mais para o final, com exceção da doutora Cristiane, que infelizmente vai precisar sair um pouco antes, e aí vocês já podem fazer suas perguntas. E Cris, eu gostaria que você respondesse bem rapidinho, mas tem aqui um comentário de uma colega falando da dificuldade de cateterizar trabeculado 360 graus em caso de digenesia. E aí, qual seria a primeira opção? Bom, de fato, a cateterização, especialmente com o fio, o Prolene, é bem difícil, porque você encontra pequenas barreiras no Schlein, e às vezes ele não progride, de fato. Se você cateterizar uma parte dele, você pode fisgar até onde você foi e fazer a trabeculotomia dessa secção que você conseguiu cateterizar. 270 graus, 180 graus, é melhor do que o 110 do trabeculotomo de Harms. Se você não conseguir mesmo assim, você pode voltar e fazer a trabeculotomia com o trabeculotomo de Harms também. O que eu queria também falar é que a gente discutiu muito entre os serviços, quem ia ser o primeiro a conseguir cateterizar 360 graus com o fio, né, porque é difícil de fato, mas com a sonda é bem mais fácil. O catéter, infelizmente, tem um custo alto, mas de fato ele tem uma flexibilidade menor e é mais fácil progredir e romper com essas pequenas traves que tem no canal de Schlein. Muito bom. Muito obrigada, Cris. Se outras perguntas chegarem, a gente vai acumulando para depois da apresentação do Dr. Marcelo Hatanaka. Hatanaka vai nos contar, então, quais são os seus pontos de interesse no Congresso Mundial. Por favor. Acho que já estou ao vivo aqui, né? Tá me ouvindo? Tá joia. Queria começar agradecendo a Allergan por esse espaço, por esse web meeting. Eu acho que esse tema está bastante interessante, porque a nossa ideia foi que cada um trouxesse para essa reunião aquilo que mais chamou a atenção durante o Congresso Mundial da Associação Mundial de Glaucoma, que aconteceu lá na Austrália, em Melbourne, tá? E o que eu optei por trazer para vocês, deixa eu passar aqui, eu vou compartilhar minha tela. Tinha só... Aparecendo aqui a tela, não? Ainda não, Marcelo. Não? Espera só um pouquinho. Agora sim? Agora sim, né? Isso. Aí o que eu fiquei de trazer para vocês foi aquilo que foi o nosso simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, durante o congresso da Associação Mundial de Glaucoma, tá? Então, assim, basicamente esse ano, como nos anos anteriores, a associação disponibilizou para cada sociedade de alguns países um espaço para fazer uma reunião local, né? E daí a gente teve a oportunidade de, então, criar o nosso próprio programa dentro do congresso da Associação Mundial. E eu tive a oportunidade, então, juntamente com o Dr. Lisandro Sakata, com a nossa presidente, doutora Vilma, e o Dr. Gustavo de Moraes, que agora está na Universidade de Colômbia, a gente pôde coordenar, então, esse simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Nesse simpósio, nós convidamos alguns jovens pesquisadores, infelizmente não tinha espaço para todo mundo, né? Então, no final, nós acabamos convidando quem estava atualmente na Duke University, então, o Dr. Alessandro Jamal, a doutora Carla Urata, e a doutora Nara Ogata, para mostrar para a gente quais eram as linhas de pesquisa, o que eles estão fazendo fora, e até eu comentei no final que nós gostaríamos que eles trouxessem de volta aqui para o Brasil, para continuar essa linha de pesquisa e acrescentar mais para o nosso meio, para aquilo que a gente faz no glaucoma, tá? Então, começando com o que o Dr. Alessandro Jamal apresentou, esses são os slides dele, tá? Que ele cedeu gentilmente, assim como os dois próximos que eu vou apresentar também.
Ele basicamente falou sobre inteligência artificial. Eu vou falar bem rápido sobre essa parte, para não dar uma sobreposição com aquilo que o Augusto Paranhos vai comentar, tá? Mas, basicamente, o que ele quis falar é sobre uma linha de pesquisa que eles estão fazendo a respeito de deep learning, tá? Que seria o aprendizado estruturado. O termo em português seria o aprendizado estruturado profundo, ou aprendizado hierárquico, mas basicamente é um tipo de técnica de machine learning, tá? Que seria uma forma de inteligência artificial, onde o objetivo é ensinar para o computador como pensar, né? Você ensina esse computador a pensar baseado em exemplos, e a partir disso, é esquisito falar assim, mas o aparelho consegue, então, realizar abstrações, que é descrito com Deep Learning, abstrações de alto nível, né? Então, o que seria isso? Então, você fornece uma série de exemplos para o computador, e a partir daí ele consegue, então, ter algumas predições, por exemplo. Ele consegue prever alguns dados baseado naquilo que ele já teve de informação, entre aspas, de vivência, né? Que vivência é essa? Então, eles apresentaram para o computador quase 33 mil pares de foto de disco óptico e scans de tomografia de coerência óptica, tá? E com isso o objetivo era ver se o computador conseguia prever a espessura da camada de fibras nervosas peripapilar, tá? Assim como você faz com o OCT. E o que eles observaram, então, isso num resumo bastante rápido, tá? Tem aqui a referência da publicação, foi publicado agora no Ophthalmology em 2019, e o que eles viram é que o predito pelo computador, ou seja, aquele que ele conseguiu abstrair a partir de fotos de disco óptico, ele teve uma correlação muito forte com aquilo que o OCT de fato media, de espessura da camada de fibras nervosas. O erro médio absoluto do previsto, do predito pelo computador, daquilo que ele conseguiu prever, baseado na interpretação que ele fez das imagens, com o que o OCT mediu, tinha um erro de 7,39 micrômetros, tá? Então, vocês vejam que ele chegou muito perto daquilo que o OCT conseguiu medir. Tá? Qual a aplicabilidade prática disso, né? Então, eles foram além e mediram a área sobre a curva ROC, da camada de fibras nervosas medida pelo OCT para diferenciar olhos glaucomatosos de olhos normais, tá? A gente sabe que quanto mais próximo de 1, melhor esse resultado, tá? E a área sobre a curva ROC do OCT para esse grupo foi de 0,94. E a área sobre a curva ROC para esse grupo também, mas não baseado na espessura que foi medida pelo OCT, mas naquilo que o aparelho previu a partir das fotos do disco óptico, chegou em 0,944, ou seja, basicamente o mesmo valor, tá? Então, lógico, dentro de uma mesma amostra, baseado naquilo que aprendeu dentro desse grupo, tá? Mas é interessante a gente entender que a inteligência artificial está caminhando cada vez mais e ela vai chegar numa coisa muito próxima de conseguir ajudar a gente em diagnóstico, tá? Mas uma outra coisa que seria bem interessante de lembrar é esse conceito. Tudo isso partiu do pressuposto de que o algoritmo que eles criaram, ou de um algoritmo de inteligência artificial, ele não pode ter uma performance melhor, ele acaba não tendo uma performance melhor do que a referência padrão que foi usada para treinar o computador. Então, se você usa, por exemplo, 2 observadores, a gente sabe que existe uma concordância que é, de certa forma, baixa entre examinadores. Então, se você usa um examinador, um ser humano, talvez você acabe limitando a capacidade do aparelho, do computador, de aprender, tá? Ele vai ter uma certa limitação. E é por isso que eles partiram, então, para uma outra linha, que seria utilizar os dados de OCT e do disco óptico para alimentar o computador, e a partir disso, de uma outra máquina, e por isso que esse título do artigo é de máquina para máquina, então é fornecer dados de um aparelho para o computador, e a partir daí ele fazer o seu próprio aprendizado, tá? Bastante interessante, é um tema que cada vez vai mais aparecer, e de novo, o Augusto vai acabar comentando sobre isso, mas um outro artigo que o Alessandro apresentou, e isso já está sob análise para publicação, é a aplicabilidade, então, da inteligência artificial, por exemplo, para identificar num tomograma onde estão os pontos de artefato, de erro de segmentação, por exemplo, né? Então, você, entre aspas, ensinando o computador o que seria esse erro de segmentação que pode comprometer a análise do OCT, o aparelho consegue, então, identificar onde estão esses pontos. E se você aplica isso, por exemplo, e coloca isso num aparelho de OCT, você já minimiza o risco de ter um artefato causado por esse tipo de imagem. É uma coisa que a gente insiste tanto nas aulas de OCT, porque as pessoas procurem esse tipo de imagem no tomograma para prestar mais atenção no resultado e para não ser induzido a erro por algum artefato, e de repente, se você incluir
alguma coisa de análise de inteligência artificial no computador, no aparelho, você já pode, de certa forma, melhorar a performance da máquina, tanto para diagnóstico quanto para progressão. É lógico que ainda você precisa de algoritmos, você ainda precisa testar isso no mundo real, tem que validar isso em diferentes populações, tem que validar isso em nervos de diferentes aspectos, então tem uma série de coisas aí caminhando, mas de certa forma a gente tem que lembrar que há algum tempo atrás nem se falava muito de inteligência artificial e o negócio está caminhando muito rápido, tá? Então esse é um assunto que eu acho que a gente vai ouvir cada vez mais. Uma outra palestrante que a gente convidou foi a doutora Carla Urata. O Alessandro Jamal, que eu apresentei, ele é um egresso da Unicamp. A doutora Carla Urata, ela fez a formação dela em glaucoma na Santa Casa de Misericórdia, aqui em São Paulo, e ela apresentou uma coisa bastante interessante, que até de certa forma curiosa, que a gente está voltando a falar sobre isso, que é a variabilidade, tá? A variabilidade em glaucoma. A gente fala tanto de progressão é muito importante para detectar glaucoma e, de certa forma, para detectar a progressão, ou seja, se o paciente está progredindo, se ele está piorando ou não. Então, a doutora Carla Urata, ela apresentou a linha de pesquisa que ela está desenvolvendo na Duke a respeito de variabilidade em glaucoma, tanto em curto quanto em longo prazo. Tá? O que eu estava comentando, não sei se cortou bem nessa hora, é que detectar a progressão do glaucoma é fundamental no nosso dia a dia para esse tipo de doença. Mas a gente sabe que é, de certa forma, desafiador detectar a progressão do glaucoma. Até porque a gente sabe que, especialmente na fase mais inicial da doença, é uma doença com uma progressão mais lenta, tá? E, de certa forma, a gente acaba usando muito aquela análise que a gente comenta, de análise por eventos, de análise por tendências. Mas, até agora, o que não foi muito bem definido é o que é essa variabilidade, ou, na verdade, o que é o curto prazo ou longo prazo em glaucoma, tá? E, na verdade, a gente acaba não tendo esse tipo de informação. Por isso eu comentei que, de certa forma, é curioso, porque a gente fala tanto de progressão em um dado momento agora que a gente para rever esse conceito, né? E para mostrar a importância disso, eles fizeram uma análise baseado no que seria o desvio padrão, tá? Da média dos dados de progressão, e eles viram o seguinte: definindo progressão em curto prazo, como para esse estudo, o intervalo de uma semana, e em longo prazo, o intervalo de 1 ano, eles foram ver o que acontecia em termos de diferença de variabilidade, tá? E o que eles viram é que tanto no campo visual, baseado no parâmetro MD, quanto na espessura da camada de fibras nervosas do OCT, você tem uma diferença estatística naquilo que é variabilidade, tá? Naquilo de residual da média, tá? Que você pode encontrar tanto num acompanhamento em curto prazo quanto em longo prazo. O que significa isso, tá? Que tendo essa variabilidade, se você utilizar como critério curto prazo ou longo prazo, você vai ter diferença. E tendo diferença, isso pode acabar levando a uma interpretação errada em termos de progressão. Por exemplo, nesse outro estudo que eles viram é o seguinte: se você utilizar aquela regra dos 5, tá? Que a perda de 5 micrômetros na espessura global da camada de fibras poderia ser considerada progressão quando ela acontece entre 2 visitas, o que eles viram é que, se você considerar um intervalo de 6 meses entre um exame e outro, ao longo de 5 anos você pode ter até 25% de falso positivo em termos daquilo que você considerou como progressão. Tá? Então, esse é um conceito que vai ter que ser revisto, vai ter que ser analisado com um pouco mais de calma. Por quê? Baseado naquilo que você imagina em termos de curto ou longo prazo, se você utiliza um conceito muito em curto prazo para uma doença que tem uma chance de progredir de uma forma mais lenta, quando detectada mais precocemente, existe uma chance de você hiperestimar progressão em longo prazo. Tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, e com certeza isso é uma outra informação que cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia do glaucoma. Assim como essa outra informação que a doutora Narogata, que hoje ela é a aluna de pós-graduação da Universidade de São Paulo, nos trouxe com essa linha de estudo, que foi chamado de visual crowding em glaucoma. Tá? O crowding visual, a gente estava até pesquisando o termo em português, ele é até um pouco difícil de encontrar, mas vai ficar um pouco mais fácil de entender com esse exemplo que ela colocou aqui na aula dela, que é o seguinte: se vocês olharem para esse ponto aqui no meio dessa estrada, tá? Prestando atenção nessa área central, é fácil de você ver que tem um menininho aqui no meio da pista, tá? Que tem uma criança aqui. Mas se você continua olhando aqui para frente, é difícil de você perceber no meio das placas que essa mesma imagem está aqui no meio,
tá? Isso é o tal do fenômeno crowding, tá? E a gente ainda brincou com ela que é igual quem já viu aquela história de Onde Está o Wally, né? Aquele bolo de personagens e você tem que achar um que está perdido, né? Então, na medida em que você vai aumentando a quantidade de informações, fica, de certa forma, difícil você achar uma específica. Então, de novo, o menininho está aqui isolado, fica fácil de ver, mas no meio da placa, talvez não. Tá? Qual o impacto disso? Isso é impacto na qualidade de vida do paciente, coisa que a gente fala cada vez mais. Então, para analisar esse tipo de informação, essa linha de pesquisa tenta, então, medir de forma mais robusta esse fenômeno crowding, tá? Como é que eles fizeram isso? Então, basicamente, a ideia é pedir para o paciente ficar olhando para um determinado ponto, assim como a gente faz no campo visual, que o paciente tem que ficar olhando para o centro e perceber algum ponto que está sendo apresentado naquela cúpula do campímetro, tá? Mas, diferente de pontos luminosos, o que eles apresentavam eram dois tipos de imagem e o paciente tinha que achar uma outra aqui no meio, tá? E para medir isso de forma matemática, eles foram vendo o espaço, a diferença espacial entre as imagens para aquele paciente poder identificar aquilo que era necessário, tá? Sem que ele procurasse aquilo, porque quando procura você acha, a ideia é você ficar olhando sempre aqui no meio, tá? O que foi curioso é que esse fenômeno crowding, ele acaba acontecendo em portadores de glaucoma e quanto menor a espessura da camada de fibras nervosas, pior é o resultado nesse tipo de teste de análise do fenômeno crowding, tá? E é interessante que nessa amostragem que eles viram, não tinha uma correlação com o defeito de campo visual. Ou seja, talvez seja um tipo de informação diferente, é um outro tipo de função visual que poderia ser medido e diferente do campo visual, e que tem um comprometimento, pelo menos nesse grupo, com alteração estrutural, sem que você ainda tenha tido um defeito na análise funcional, que é o que a gente habitualmente faz com o campo visual, tá? Então, é um outro tipo de informação que é interessante, mas ele é interessante não só porque você vai ter uma outra avenida aí para pesquisar a disfunção de função visual no portador de glaucoma, como isso tem um impacto direto na qualidade de vida do paciente, tá? Então, não sei se vai aparecer aqui na tela de vocês, não sei se está muito pequeno, mas é aquela mesma ideia, o mesmo conceito, né? Então, tem uma chave aqui do lado do teclado que é fácil de ser encontrada, mas a mesma chave está no meio dessa baguncinha aqui, tá? E você não consegue perceber isso, tá? Então, isso pode ter um impacto na qualidade de vida quando a gente pensa no paciente deambulando sozinho, no paciente dirigindo, e quantos pacientes perguntam para a gente se eles podem dirigir, né? E vejam só, inclusive para leitura também, visão de imagens e tudo isso. Então, essa é uma outra linha de pesquisa que a gente achou bastante interessante e, de certa forma, ainda vai, mais uma vez, ser alguma informação que cada vez mais a gente vai ouvir falar. Então, esse foi um resumo do que foi o simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, durante o congresso da Associação Mundial de Glaucoma, tá? Tem uma coisa que eu acho bastante interessante, eu acho que isso talvez seja até um ótimo recado também do simpósio que a gente fez, que são essas carinhas aqui dos 3 investigadores. Essa foto ela é muito feliz, tá? Porque vocês veem a alegria desses pesquisadores jovens, e esse é um foco que eu acho que a sociedade tem que ter, né? Que é trazer cada vez mais esses jovens aqui para o nosso meio. E o que eu digo é que, além de escrever um livro, além de plantar uma árvore, a gente identificar jovens talentos é muito importante, tá? E trazer esses talentos de volta para o Brasil e fazer com que eles possam pesquisar, continuar a linha de pesquisa e com isso engrandecer o meio científico no Brasil é fundamental. Então, mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Glaucoma acho que está tentando contribuir com isso, não só incluindo esses mais jovens no nosso congresso, como também fazendo esse tipo de evento, tá? Tem 3 carinhas aqui, a gente sabe que tem vários fellows brasileiros fora, engrandecendo o nome do Brasil fora do nosso país, tá? Infelizmente, a gente não teve espaço para chamar todo mundo, mas, de novo, eu, por mim, faria um congresso inteiro só com esse pessoalzinho mais jovem, porque eles têm muito para ensinar, e eu aprendi muito com eles nesse simpósio. Acho que isso é o que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Marcelo. Realmente, assim, esses simpósios que a gente tem a oportunidade de fazer durante o Congresso Mundial são muito interessantes, apesar deles serem bem curtos, é um espaço muito bom para que esses jovens talentos vão aparecendo ao longo do tempo, né? Você começou sua apresentação com um assunto que foi apresentado pelo Jamal,
nesse evento a respeito de inteligência artificial, mas esse foi tema de várias sessões durante o Congresso. E é disso que o Dr. Augusto Paranhos vai nos falar agora. Por favor, Augusto. Bom, obrigado pelo convite, Vilma. Obrigado pela Allergan, pela oportunidade de fazer esse evento. E assim, eu acho muito interessante as coisas que eu tenho acompanhado ao longo do tempo. O tema inteligência artificial, nos últimos 10 anos de ARVO, ele foi tendo um aumento exponencial de corredores para a inteligência artificial nas pesquisas apresentadas. E eu vi nitidamente um incremento desse em relação ao Congresso Mundial que teve em Helsinki, que a gente participou, esse tema estava engatinhando. E é uma coisa que eu fui estudar, na verdade, o começo da inteligência artificial, do machine learning, na verdade, ele vai da década de 50, e era quase só teórico, você não tinha nem computador para ver isso, né? E atualmente, existe máquina que separa o que é salmão de outro peixe pela posição do olho e tudo, ele caracteriza um padrão. O tradutor do Google que a gente usa é com inteligência artificial. A seleção de spam é com inteligência artificial. O Facebook, ele sabe o que você precisa e te oferece essas coisas por inteligência artificial. Então, isso a gente já é objetivo dessa inteligência artificial há muito tempo. E aí me interessou muito os trabalhos que foram apresentados do Jamal, eu assisti, eu estava lá, eu fui na sessão de glaucoma, eu achei excepcional o trabalho que ele estava fazendo com o Felipe, e que eu acho que que ele mostra bem em que pé que a gente está. Eu agradeço muito, aliás, a apresentação do Marcelo, que eu não tive acesso aos slides, eu ia falar de forma muito superficial. A inteligência artificial é quando a gente cria sistemas automáticos que realizam tarefas que seriam relativas à inteligência humana. Então, como percepção visual, como tomada de decisão e principalmente reconhecimento de padrão. E o que o trabalho do Jamal mostra é isso, só que o Marcelo, ele apontou muito claro uma limitação que existe na abordagem que o Jamal fez no primeiro trabalho, que era a qualidade do input. Quem fala para a máquina quem é ou deixa de ser glaucoma é o ser humano que classifica mal quem tem ou não tem glaucoma. Aí teve a apresentação da Nana Hamel, que é uma pesquisadora do Google, que trabalha no Google, que ela era também de San Diego, fazia trabalho com o Felipe Medeiros, e ela apresentou e falou dessa mesma dificuldade, que é a qualidade do input, quer dizer, como que você manda a informação para a máquina. E foi uma das poucas vezes que eu levantei para fazer uma pergunta, eu falei para ela que a gente tem uma vantagem muito grande no glaucoma, que é como é que a gente define glaucoma? Um suspeito de glaucoma. Quando houve mudança de padrão. Então, quando houve mudança de padrão, a imagem inicial é uma imagem que você já sabe que vai ter glaucoma. Então, você pode alimentar a máquina com inputs que são verdadeiramente glaucomatosos, que esses pacientes progrediram. Ela riu e falou assim, é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Então, eu acredito que vai começar a ter uma qualidade de informação. E o que o Felipe fez também, de associar a imagem de OCT, é excepcional. Você já conseguiu um resultado excelente só com retinografias. Mas aí entra uma outra coisa que está associado na inteligência artificial, que foram apresentados em todos os trabalhos no Mundial, é a quantidade da informação. É o Big Data junto com a inteligência artificial. O trabalho que o Gustavo apresentou de campo visual, Gustavo de Moraes apresentou de campo visual, e o que ele tem publicado, são mais de 7.000 pacientes de campos visuais, 14.000 olhos que entraram para conseguir fazer a divisão. E a gente já tem trabalho publicado já há um bom tempo para campo visual, progressão de campo visual, para alteração de OCT, discriminação de artefatos de OCT, como o Marcelo comentou, retinografia. Então, a gente tem uma quantidade muito grande a ponto de já ter evidência que mostra que ainda não é tão bom quanto o especialista em glaucoma, mas já é melhor que o oftalmologista geral. Então, muito provavelmente, eu vejo no futuro
que não vai, que o oftalmologista geral, que tratava quem não devia e deixa de tratar quem devia, ele vai errar menos, porque vai ter um artifício muito mais poderoso para poder ajudar. Isso daí nas conversas de corredor que eu tive com os pesquisadores que estão trabalhando em inteligência artificial, eles tiveram me deram esse feedback muito claro. Uma coisa interessante que eu estava vendo é que, para Deep Learning especificamente, você tem, como o Marcelo comentou, que a entrada que eles chamam de supervisionada, que você classifica antes se é doente ou não. O que eu acho mais interessante, teve trabalho mostrando isso no Mundial, e a pesquisadora do Google, ela mostrou isso na aula dela, são as entradas não supervisionadas. Você não fala para o computador quem tem a doença e quem não tem a doença. Ele descobre uma diferença de padrão. E você consegue, inclusive, analisar retrospectivamente alterações, hierarquizando alterações. Você consegue ver parâmetros novos, que se você não conseguia definir aquilo lá como sendo característica de glaucoma, teoricamente, e reforçando a importância de critérios que a gente já sabe, ver se são de fato importantes na classificação. A gente tende a ser redundante, como eles comentaram, a gente tenta colocar várias coisas e que, eventualmente, muitas delas não têm relevância nenhuma para diagnóstico. E com o artifício das deep learnings não supervisionadas, você consegue ver isso daí. Outra coisa que eu vi, não é o campo do oftalmologista pesquisador. Quem trabalha com pesquisa de glaucoma, pega qualquer artigo de pesquisa de glaucoma, ele consegue ler bem. Os trocentos artigos que eu separei de inteligência artificial, eu já tenho agora uma coleção razoável, muitos são escritos por engenheiros em revistas que a gente não está acostumado a ver. Você tem artigo que é patrocinado pelo Google, artigo que é patrocinado pela IBM. E a linguagem é completamente diferente. Eles estão acostumados a descrever a linguagem universal para machine learning, é o R, aquele mesmo R de estatística que um programa barato não, de graça que existe, é o programa que se usa na maioria das vezes para cálculo de inteligência artificial. E o Python, que é outro software que existe. O artigo é muito difícil de ler. Né? Nós todos somos pesquisadores de glaucoma. Se você não tem um background específico, e eu teria até no final artigos para passar, que são publicações, agora tem uma survey de 2019, só sobre inteligência artificial, e alguns outros, a Canadian Journal tem um artigo excelente sobre inteligência artificial, que é escrito para o oftalmologista ter esse background. Não tem como fugir. A impressão que eu tenho muito clara é que esse daí vai estar cada vez mais importante nos nossos congressos. As salas mais cheias eram as salas de inteligência artificial, e a dificuldade que o oftalmologista especialista em glaucoma tem de entender a pesquisa feita com inteligência artificial, ela está sendo assintosa, porque é um background que a gente não tem. Então, assim, eu acho que um retorno que eu tive do Congresso Mundial é que a nossa formação ela não é suficiente da forma como ela está para que a gente tenha uma ideia mais clara do que é inexorável e já está presente. Você vai ter essa ferramenta no consultório e eu acho que, principalmente quem trabalha com pesquisa, não pode simplesmente incorporar a ferramenta de inteligência artificial para diagnóstico, mas tem que entender melhor para ter um juízo crítico. Tiveram alguns trabalhos também de Big Data, especificamente. Eu apresentei um trabalho de Big Data que tinha 14 mil pacientes, que eu fiz em colaboração com o pessoal de Londres. É outra coisa que está aparecendo. A gente tem artigos agora publicados no Ophthalmology Big Data. A qualidade da informação é que é o déficit que teve. O que a gente teve de discussão de Big Data no Congresso Mundial foi a qualidade da informação um pouquinho diferente do que você tem para Machine Learning. Big Data você pega um universo muito grande e que
o dado, embora seja uma amostra nababesca, ele é de uma qualidade, muitas vezes, questionável. Então, esse discernimento que a gente tem que ter também para estudos de Big Data, e não comprar exatamente como é passado, mas prestar muita atenção nas limitações que o próprio artigo coloca, ou que os próprios apresentadores fizeram no Mundial, eu acho que é interessante. Então, o feedback que eu tenho para passar é que isso veio para ficar, não existe jeito de fugir, está cada vez mais óbvio a relevância para o oftalmologista geral e para o especialista em glaucoma, e a definição como é que fala, reconhecimento de padrão, isso está tão presente, por exemplo, para a neurocirurgia, que você tem um gold standard muito claro, neuroradiologia, perdão, você tem um gold standard muito claro, que é a patologia depois da cirurgia, a inteligência artificial está melhor que o radiologista. Então, a gente está muito próximo disso. Eu acredito que isso não vai tirar o emprego de ninguém, mas vai permitir, teoricamente, né, tomara, mas vai permitir que o não especialista, ele trate o paciente no mesmo nível que o especialista. Isso para o paciente é sempre benefício. Então, tudo que você vai fazer, que você vai analisar, que o beneficiário final é o paciente, ótimo, perfeito, porque isso daí vai permitir que a gente execute uma medicina bem melhor. Essa foi a impressão que eu tive do Mundial, e na AVO desse ano em Vancouver, quando a gente vai olhar a quantidade de estudos de machine learning, é muito maior que o Mundial. Então, é bem maior que o do ano passado, está aumentando exponencialmente. Era isso, Vilma, obrigado pelo convite. Eu saí fascinado com os estudos de inteligência artificial, voltei com a cabeça a mil, eu não esqueço essas coisas, e eu acho que a Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela deve capitanear grupo de pesquisa, deve capitanear aulas para passar o background para os oftalmologistas especialistas em glaucoma e não especialistas em glaucoma, mas a gente vai ter que montar várias ações, porque senão a gente vai ficar para trás. Era isso, então, muito obrigado de novo à Ale, muito obrigado aos colegas participantes, eu prestei atenção se tinha alguém bocejando ou não, olhando pelas câmerazinhas. Obrigado, Cristiane, que continuou na minha aula. E, bom, espero que tenha contribuído com a minha impressão maravilhada que eu tive de inteligência artificial nesse congresso. Obrigada, Augusto. Realmente, nós estamos trazendo aqui para vocês o que nós vimos de muito interessante, né, o que nos chamou a atenção durante o Congresso Mundial. Um congresso muito específico, porque era exclusivamente de glaucoma. E a gente fala, provavelmente tem muita gente mais relacionada ao glaucoma nos assistindo hoje, mas sempre tem oftalmologistas gerais. E a ideia é a gente compreender que esses temas tão específicos, como essas pesquisas que o Marcelo Hatanaka mostrou, como essa questão da inteligência artificial, telemedicina, que o Augusto abordou, são temas absolutamente atuais, que estão permeando as nossas conversas em todos os bastidores, né? Isso a gente vai ter no simpósio internacional da Sociedade Brasileira de Glaucoma agora em maio, vão ter aulas específicas sobre todos esses temas que vocês ouviram aqui, com os pesquisadores, com pessoas que trabalham com isso. Então vai ser uma oportunidade bem bacana para quem quiser entender um pouco mais e até poder discutir mais isso. A gente vai agora mudar um pouquinho. Eu agradeço a doutora Cristiane, ela pôde ficar até agora conosco, ela quer se despedir de vocês. Cris? Muito obrigada, parabéns pela iniciativa, gostei muito de ouvi-los, a gente já tinha conversado nos corredores e nos jantares sobre tudo isso que a gente viu, mas é muito bom reouvi-los, espero que seja uma boa oportunidade para quem está nos assistindo de aprender um pouquinho sobre o que a gente viu, e mais uma vez obrigada pelo convite, um abraço, boa noite para vocês. Boa noite, Cris. Então, agora a gente vai continuar, infelizmente, sem a doutora Cristiane, mas se vocês quiserem mandar alguma pergunta, cliquem aí embaixo da tela, todos nós vamos responder aqui, e aquelas que não forem possíveis agora, ou se vocês quiserem mandar depois, a gente responde em um outro momento diretamente, tá bom? Agora a gente vai voltar para uma situação absolutamente
importante para o nosso dia a dia, para a nossa prática oftalmológica, não só dos especialistas, mas dos oftalmologistas gerais, todos somos, né? Então, o Dr. Lisandro Sakata vai nos falar sobre o que você viu de interessante, que mais te chamou a atenção no Congresso Mundial. Por favor. Obrigado, Vilma. Boa noite a todos. Obrigado pela Argan, pela oportunidade de compartilhar impressões de 4 ou 5 especialistas em glaucoma sobre o Congresso Mundial que aconteceu em Melbourne, na Austrália. Então, esse congresso, uma das coisas legais é que ele sempre ocorre em cidades muito bonitas. Para quem é especialista em glaucoma, tem um interesse forte para glaucoma, é uma coisa interessante participar desse congresso, né? A frequência de brasileiros e de médicos da América Latina, tanto participando ou palestrando nos eventos, quanto atendendo ao congresso, fica cada vez maior. Então, para quem tiver interesse, né, temos o Congresso da Sociedade Brasileira de Glaucoma agora, em maio, mas mais tarde, em 2021, um pouco suspeito para falar, mas talvez um dos melhores locais para ter esse congresso vai ser em Kyoto, no Japão, março 24 a 27, né, na Estação das Cerejeiras. É uma época muito bonita para ir para o Japão. Com relação ao tópico que chamou a atenção no Congresso Mundial de Glaucoma, foram vários, né, e um deles que a gente escolheu para falar nesse web meeting é essa sessão de lasers em glaucoma, um critical review, onde tem várias palestras interessantes. A gente vai focar na segunda e principalmente na terceira, que é o resultado do ZAP Trial. De uma maneira interessante, nós tivemos 2 artigos de glaucoma sendo publicados no Lancet no mês de março, por conta da Semana Mundial de Glaucoma, e um dedinho do IREB que levantou a bola para publicar esses 2 trabalhos nesse mês, né, ter esse impacto durante o mês, a Semana do Glaucoma. Mas o ZAP Trial, ele é um estudo clínico randomizado realizado na China, que tem um impacto direto na nossa percepção da doença do glaucoma de ângulo fechado e nossa conduta prática diária. Chamando a atenção para essa sessão, depois alguém merece falar sobre o Light Trial, é outro artigo publicado no Lancet em março, que avalia o resultado da SLT em pacientes virgens de tratamento. Eles observaram um resultado muito interessante, em torno de 70% de sucesso, há mais de 3 anos, baixando a pressão em torno de 20% a 25%, como era o conhecimento, a ideia geral, né, desse procedimento, principalmente em pacientes virgens de tratamento. Tivemos Chico Lima também falando sobre ECP, foi uma palestra bem interessante de ver também, né, Chico? Muito boa palestra. Então, sem mais delongas, né, vamos falar nosso interesse científico, comercial, conflito de interesse é só com a farma, não tem nada com laser. E basicamente esse estudo publicado no Lancet, né, o ZAP Trial, ele é um estudo realizado em um único centro na China, onde ele recrutou pacientes com suspeito de fechamento angular primário, ou seja, aquele paciente com ângulo oclusivo. Ele tinha pressão dentro do normal, abaixo de 21, não tinha nenhuma cineca anteroperiférica e não tinha neuropatia óptica glaucomatosa. Ele tinha simplesmente, na gonoscopia, em parte escura, um ângulo que você não conseguia ver o trabeculado posterior em 2 quadrantes, pelo menos 2 quadrantes. Eles recrutaram, então, os pacientes que tinham esse diagnóstico de ângulo oclusivo ou suspeito de fechamento angular primário em ambos os olhos, tinha que ter em ambos os olhos. Se ele tinha glaucoma num lado e era suspeito de fechamento angular no outro, ele não entrava no estudo. Os 2 olhos do mesmo paciente tinham que estar na mesma fase da doença. E tudo, claro, feito a gonoscopia no quarto escuro por um especialista de glaucoma. Então, o que eles fizeram simplesmente foi randomizar esses pacientes, um olho para o laser e outro olho como controle. Eles seguiram esses pacientes a princípio, ao longo de 36 meses, pacientes de 50 a 70 anos, com tonometria da aplanação de Goldman, gonoscopia, campo visual e exame clínico normal. Os endpoints para ver, né, os pacientes que apresentavam um endpoint, apresentavam uma evolução da doença, principalmente com relação a suspeito de fechamento angular para fechamento angular primário, muitos poucos, ou quase nenhum, evoluiu para glaucoma de fato, era se o paciente com airidor ou sem airidor apresentava em algum momento do segmento uma pressão acima de 24 milímetros de mercúrio em 2 ocasiões, na tonometria da aplanação de Goldman. Se tinha sinéquia detectada, né, que nenhum paciente tinha sinéquia no começo do estudo,
se algum paciente, se algum olho apresentava sinéquia de pelo menos 1 hora de extensão, e essa sinéquia tinha que ser confirmada ou pelo Minguan-Ri ou pelo Paul Foster. Ou o terceiro endpoint era se algum olho apresentava o episódio de glaucoma agudo, né, ou episódio de fechamento angular agudo. Então, esses eram endpoints. Então, para conseguir, estimando que a prevalência de suspeito de fechamento angular primário, né, ângulo oclusivo, em torno de 10% da população da China, eles tiveram que triar mais ou menos 12 mil pacientes. Esses 12 mil pacientes, né, tiveram os critérios de inclusão e exclusão, mas no final do screening, tiveram mais ou menos 890 olhos randomizados para iridotomia e 890 olhos contralaterais randomizados para não fazer nada, para não fazer nem medicação nem laser, é o grupo controle. Então, mais ou menos 900 pacientes em cada braço, né? Quer dizer, 900 pacientes foram incluídos no estudo, um olho foi para iridotomia e o outro olho foi para controle. Isso é bem legal porque é controlado pelo paciente. As características dos dois grupos sendo do mesmo paciente são bem semelhantes, de novo, pacientes de 50 a 70 anos, equivalência esférica de 2,11, a escavação de 0,4, uma diâmetro axial de 22,4, a profundidade de campo interior de 2,55, a média de pressão antes do teste provocativo, 14,3 nos dois grupos, depois do teste provocativo em quarto escuro, 18,6. Interessante ver essa distribuição do Van Herrick, né, uma boa parte com Van Herrick de 25% ou menos, 25%, e poucos, né, acima disso, como era se esperar. Até esperava até mais gente com um Van Herrick de 5% ou 15%. A agoniscopia foi graduada pelo método de Schaefer, mas o número mais fácil da gente entender, o número de quadrantes com contato da íris com o trabeculado posterior, em 2 quadrantes era 4% ou 3%, e 4 quadrantes foi 83%, 84%. Quer dizer, a maioria, segundo esse dado que é apresentado nessa tabela, tinham pelo menos 4 quadrantes, né? Mais de 80% tinha contato írido trabeculado posterior em 80% dos casos. Um pouco de catarata, pouca coisa, semelhante de novo nos dois grupos. Então, no final do estudo, o que foi bem surpreendente foi que os estudos prévios mostravam que essa conversão entre suspeito de fechamento angular primário para fechamento angular primário, quer dizer, para aquele paciente com ângulo oclusivo começar a ter pressão alta ou sinéquia, era em torno de 22%, né, em 3 anos. Esse era o dado que a gente tinha antes. E do paciente sair do fechamento angular primário para glaucoma, era mais ou menos 28%, né, em torno de 3 anos de segmento também, especialmente da Índia, do Ravi Thomas. O que esse estudo mostrou, e que o estudo semelhante, com N um pouco menor de Singapura, também observou, são taxas de conversão de ângulo oclusivo para fechamento angular primário muito menores do que a gente imaginava. Menor quanto? 4,19%, né, 4,19 em mil olhos. Quer dizer, 0,4% dos olhos submetidos à iridotomia apresentava algum daqueles endpoints, pressão alta, sinéquia ou glaucoma agudo. Do grupo controle, esse número foi de 0,8%, né, 7,97 em 1.000 olhos. Quer dizer, mesmo em olhos não tratados, onde a gente teoricamente está avaliando a história natural da doença, menos de 1%, em 5 anos, evolui de suspeito de fechamento angular primário para fechamento angular primário. Menos de 1% com ângulo oclusivo, sem fazer nada, vai apresentar em 5 anos pressão acima de 23, ou sinéquia em 1 hora de extensão, ou uma crise de glaucoma agudo. Então, basicamente, né, o que a gente tem aqui, dentro desses pacientes, 19 pacientes do grupo da Irido e 36 pacientes do grupo controle, 3 do grupo da Irido apresentaram o endpoint de pressão mais alta que 24 e 5 no grupo controle. Pouca, uma menor parte. 15 pacientes, né, uma boa parte deles evoluiu, atingiu o endpoint de sinéquia, e 30 no grupo controle. 1 hora de sinéquia. Qual é a repercussão de ter 1 hora de sinéquia no ângulo? Questionável. E 1 teve, no grupo dele, do glaucoma agudo, e 5 tiveram glaucoma agudo do grupo controle. Esse sim, né, clinicamente relevante, aqui sim a gente talvez mude, né, um evento grave acontecendo, mas numa percentagem bem pequena.
1 em quase 900 no grupo da Eridor e 5 em 900 no grupo controle, vendo a história natural da doença. Números realmente impressionantes. Por fim, a gente teve um problema na apresentação, mas esse é um gráfico que a gente queria mostrar, é o gráfico de sobrevivência do grupo em vermelho, controle, e do grupo em azul, da eridotomia. Esse estudo, o primeiro desenho dele, quando ele foi enviado para aprovação, ele tinha um tempo de segmento de 36 meses. E o 36 meses e o N estimado, né, que esse estudo contemplou isso, ele era baseado no estudo prévio do Ravi Thomas, que identificava uma taxa de progressão da doença muito maiores, 20% e 28%. Então, baseado nisso, eles estimaram 36 meses, 3 anos como estudo do Ravi, e esse N que, né, foi definido perto de 900 olhos, né, 900 pacientes. Eles chegaram no 36 meses, né, perto dos 36 meses, e viram assim, que muito poucos pacientes atingiam o endpoint, tanto no grupo da Eridor quanto no grupo controle, e de uma maneira bem semelhante. Antes dos 36 meses, juntou no comitê do estudo, e ele foi aprovado em ser estendido por 72 meses. Isso porque a informação não estava clara, a informação que ia ser fornecida nesse momento talvez não fosse definitiva e talvez fosse até misleading em algum sentido, dizendo que não fazer nada e fazer Eridor não tinha diferença absolutamente nenhuma. Então, estendendo isso para 72 meses, eles conseguiram ver, né, que existiu sim um benefício de fazer eridotomia periférica laser do que simplesmente ficar observando. Então, os pacientes que foram submetidos à eridotomia, eles tiveram uma redução do risco de 47%, quando comparados ao outro que não fazem nada. Então, o paciente com Eridor teve 47% menos chance de ter pressão elevada, acima de 24, a sinéquia por 1 hora de extensão, ou uma crise de glaucoma agudo. De novo, menos que 1% por ano. Então, essa informação, né, que menos de 1% dos pacientes, mesmo no grupo controle, com ângulo oclusivo, vai ter problema em 5, 6 anos de segmento, é um número que a gente deve pensar e a gente deve ir digerindo essa informação para a nossa prática clínica diária. O que basicamente isso quer dizer que a gente faz muito mais eridotomia do que precisa. Aquela história de que se a gente detectar precocemente o ângulo oclusivo e a gente fazer o laser impede o processo de fechamento angular e o paciente fica bem, você cura o paciente, você tira o paciente do caminho do glaucoma dentro fechado da cegueira, baseado nesse estudo, muitos pacientes não precisavam fazer nada, que ele ia continuar bem, não ia acontecer nada. Então, a gente prevê, né, várias repercussões a nível de conduta clínica, de aprovação de convênio, né, eles já leram esse artigo 10 vezes, e a gente vai ter uma mudança de conduta baseada nesse estudo. Mas algumas limitações, elas valem a pena ser demonstradas, né? Apesar de ser 72 meses, um tempo de segmento bem padrão e consideravelmente alto para estudos clínicos randomizados, pequeno para o span da vida, né, da expectativa de vida nossa, a gente percebe que talvez, né, a coisa comece a aumentar aqui. Tá? E o que vai acontecer aqui, né, com 5, 10, 20 anos, né, a gente não sabe. Por outro lado, também, esses pacientes com mais 10, 15 anos, esses pacientes já vão, né, ser submetidos a uma fraca emulsificação por motivos de opacidade de cristalina de visão. Então, de novo, a ideia é digerindo a informação. A avaliação inicial e individualizada é o que manda. E mais importante, nesse estudo, a gente não está falando em paciente com sinéquia, nem paciente com pressão alta. Um ângulo estreito, com 2 quadrantes não visíveis e o trabeculado posterior não visível, associado à pressão alta, associado à sinéquia, faz Eridor, ou faz alguma outra coisa. Agora, aquele ângulo oclusivo só com contato do trabeculado em 2 quadrantes, ou 3, ou 4, o resultado foi bem parecido, esses pacientes, a taxa de conversão é essa, menos que 1%, mesmo naqueles que você não faz nada. Digerir a informação? Vilma, acho que era isso nesse momento para falar. Né? Olha, Sakata, vou te interromper um pouquinho. Realmente esse assunto é extremamente interessante.
Esse artigo, a gente tem um grupo de WhatsApp que chama SBG Jovem, que tem quase 300 pessoas participando, e esse artigo foi extremamente discutido semana passada, porque essa história do manejo do paciente com glaucoma de ângulo fechado é uma das coisas mais difíceis de se compreender e de se estabelecer uma lógica de segmento. Suspeitos de fechamento angular desperta muita dúvida. Aí vem esse artigo falando desses resultados que você está apresentando. E aí a gente já recebeu uma pergunta aqui que eu já vou te passar. Um colega pergunta: como interpretar estes dados, lembrando que estudos prévios mostraram uma redução significativa na prevalência da cegueira por glaucoma de ângulo fechado após a realização da iridotomia profilática? Então, essa é uma pergunta que entra em conflito com a informação prévia que a gente tinha, né, e um estudo clínico randomizado muito bem feito, com N adequado e seguido por profissionais bons. Tá? A gente pessoalmente conhece o Miguel Ri, o Paul Foster, o David Friedman e o Tim Yang, e quem fez as gonioscopias desses estudos, principalmente quando atingiu o endpoint, é o Miguel Ri e o Paul Foster. Não tem como dizer que isso é uma crítica, essa crítica não cabe. Mas talvez a informação prévia de que a gente tenha, né, e esse estudo também não está negando que a iridotomia ela é protetora. Ela é protetora sim. Em 47% ela diminui o risco de problemas. O problema é o número de pacientes que entram em problemas, tanto no controle quanto no grupo da irido. Então esse é o primeiro aspecto, ele não está contradizendo os estudos prévios. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse estudo, que foi feito somente em chineses, que em teoria ia ser pior do que feito em caucasiano, em teoria, mas ele foi feito com community-based patients. Então, eram pacientes que vinham da comunidade por qualquer motivo, convidados com folders e propagandas, e eles triaram 12 mil pacientes e encontraram dentro desses 12 mil, 900 pacientes com ângulo oclusível. Então, é muito diferente você fazer um estudo community-based, onde você está pegando, talvez, pacientes bem no começo da doença, a chance existe, né, para os dois lados, mas pacientes bem no começo da doença, se comparados com pacientes desses estudos mais antigos, que eram pacientes que já estavam dentro do hospital. Então, de novo, a informação, né, essa pergunta, ela é válida, vale a pena a gente pensar e vale a pena a gente ver como é que os principais especialistas e outros estudos vão se portar, a gente absorver a informação dos estudos antigos e desse estudo novo, mas esse número provavelmente está certo, é menos de 1% que vai ter problema. A irido protege, sim, só que os pacientes que a gente precisa proteger são muito poucos. Estudo feito só em chineses, isso é um novo ressalto, né, da observação, e que você não deve deixar de fazer uma iridotomia naquele paciente que tem um ângulo oclusível, 3, 4 quadrantes, a pressão limítrofe e um nervo suspeito. Esse entraria nesse estudo do análise do ZAP trial. Mas esse é um paciente que talvez esteja no extremo, né, e tem um risco de apresentar problemas se não fizer nada muito maior. Mas guardem esses números, são 2 estudos grandes, bem feitos em população chinesa, que encontraram em torno de 1 a 3% de conversão de ângulo oclusível para fechamento angular agudo. A gente não está falando em glaucoma de ângulo fechado e nem está falando de cegueira. Os pacientes que apresentaram, uma boa parte deles apresentaram uma hora de sinéquia num tempo de segmento de 72 meses, uma boa parte deles, mesmo assim, não vai ter problema, provavelmente. Digiram a informação devagar. Vai ter mais sobre isso no simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Para discutir esse assunto, porque ele é realmente cheio de nuances, né? A gente tem uma realidade que os artigos vêm nos trazendo com essas populações grandes e que a gente tem uma certa dificuldade em separar o que o artigo traz daquilo que a gente pode fazer na nossa prática quando a gente está individualizando o nosso tratamento, avaliando paciente por paciente com outros fatores de risco. É uma ponderação que a gente precisa aprender a fazer e precisa ter tempo para discutir isso. Algumas pessoas pediram as referências dos artigos, então eu vou deixar aqui disponível para vocês. No próprio site da SBG, que vocês estão conectando agora, deixem suas mensagens no Fale Conosco, fazendo seus pedidos, perguntas, etc., que depois, ao longo dos dias, a gente vai respondendo e enviando
os artigos para vocês lerem também, tá bom? Bom, vamos dar seguimento. A gente discutiu agora esse assunto tão importante. Obrigada, Sakata. Você vai ficar disponível, então, para discutir com o pessoal depois e mandar artigos, enfim, o que as pessoas precisarem. E agora, então, eu vou fazer uma apresentação. Vamos mudar de assunto, agora vamos para a parte clínica. Já tivemos cirurgia, já tivemos pesquisas, e agora a gente está indo para a parte cirúrgica. Agora, deixa eu achar minha apresentação aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim, perfeito. Então, vamos lá. A Allergan, que está patrocinando esse web meeting, nos pediu que falasse sobre a nossa experiência com o Triplenex. Triplenex é uma medicação nova que eles lançaram, então, na verdade, a gente está realmente relatando nossas experiências, ninguém tem aqui no nosso meio artigos a respeito, uma vez que está no mercado há pouco tempo, né? Então, o objetivo aqui é contar para vocês sobre como se chegou a essa droga e como a gente tem realizado. Os laboratórios têm apoiado várias iniciativas da SBG, e com a Allergan a gente está, então, tendo esses web meetings, e a Allergan está patrocinando um guia rápido de interpretação de exames. Vocês vão receber nos consultórios, todos os oftalmologistas vão receber um guia para analisar os diferentes impressos dos diferentes OCTs. Acho que vai ser um trabalho bem bacana que é patrocínio deles. Então, vamos lá. Quando a gente discute, então, o tratamento, múltiplas medicações, elas são muito frequentemente utilizadas. A gente tem aqui um dado do HTS, que foi feito com pacientes hipertensos oculares, mostrando que há um grande número de pacientes que precisam de 2 ou até 3 drogas. Existem outros estudos que até mostram que uma frequência de até 70 e poucos % desses pacientes podem precisar de 2 drogas. E é bem isso que a gente vê no consultório. Múltiplas drogas têm uma certa limitação, tem um certo ponto em que a gente não consegue uma redução muito mais eficiente da pressão. A gente deve pensar, sim, na introdução lenta da medicação em algumas circunstâncias, não só para a gente saber do efeito daquela droga, mas para a gente saber dos efeitos colaterais daquela droga. Então, é um raciocínio que a gente precisa ter, mas a utilização de múltiplas drogas está realmente muito no nosso dia a dia, né? E o grande problema é que a gente acaba tendo muitos efeitos colaterais, às vezes, não só pelas drogas, mas pelos conservantes, que acabam sendo em número maior, e o paciente, às vezes, acaba não aderindo ao tratamento. De todos esses aspectos que a gente tem colocados aqui, eu grifei alguns que eu vou chamar mais atenção. O fato da gente juntar mais drogas num frasco só, ele é muito útil porque melhora a aderência do tratamento. O paciente, ele instila uma droga, depois de algum tempo ele tem que, 5 a 10 minutos, instilar a segunda. Às vezes ele não lembra qual ele instilou primeiro, às vezes ele sai, vai fazer outra coisa e se esquece de voltar para pingar a segunda gota. Então a aderência é melhor, a comodidade para o paciente é maior. O regime de tratamento é mais simples, não só mais simples para ele, mas é mais simples até para a gente explicar, né? Quantas vezes a gente gasta muito tempo informando como o paciente deve usar, qual o horário e o intervalo entre eles, e se você condensa, isso fica mais fácil para todo mundo. Qual que é o raciocínio para desenvolver, então, uma combinação tripla? Nós temos alguns agentes, são todas drogas que a gente já conhecia, que já estão no mercado, só que, por exemplo, um análogo de prostaglandina, uma prostamida como a bimantoprosta, a gente vem usando na nossa prática uma vez ao dia. E agora, na combinação tripla, ela passa a ser 2 vezes ao dia, né? Então, todos os estudos clínicos que precederam o lançamento dessa droga vão servir de pontos, né, de parâmetros para que a gente possa discutir isso. Basicamente, a gente tem 2 drogas com bimantoprosta no mercado, né, 2 nomes comerciais, o Lumigan e o Lumigan RC. O Lumigan, ele está numa concentração de bimantoprosta de 0,03% e o Lumigan RC com uma concentração de 0,01%. E o que muda entre eles, além da concentração da própria droga, é a concentração do cloreto de benzalcônio. A gente tem mais cloreto de benzalcônio para favorecer a penetração e o efeito da bimantoprosta mais diluída. E no Triplenex, qual que aparece? No Triplenex a gente tem a bimantoprosta a 0,01%, mas com concentração menor de BAC também.
e a gente tem respaldo para falar sobre isso. Algumas informações em que eles se basearam para nos dar esses dados foi que existem trabalhos experimentais mostrando que seja com o uso da bimatoprosta 1 ou 2 vezes ao dia, ou mesmo da bimatoprosta combinada à brimonidina 1 ou 2 vezes ao dia, em todas essas situações, a quantidade de bimatoprosta presente no moracoso corpo ciliar foi semelhante. Então, existe o alcance dessa droga na câmara anterior e na câmara posterior. O primeiro estudo que foi lançado lá nos primórdios do desenvolvimento da bimatoprosta testou diferentes concentrações dessa droga. E o que a gente pode observar nesse gráfico, onde estão as setas vermelhas, é que com a bimatoprosta a 0,01%, evidenciou-se uma redução da pressão intraocular quando administrada 1 ou 2 vezes ao dia. E clinicamente, como é que isso está? A gente tem alguns estudos para contar para vocês, principalmente realizados aqui na nossa região, na América do Sul. Tem um primeiro estudo que foi feito no México e Colômbia, e o segundo estudo que a gente tem aqui, que foi realizado aqui no Brasil. Depois foi feita uma análise combinada desses 2 estudos clínicos para que a gente possa ter um resultado mais prático. O que observou-se então? Primeiro, que existe uma superioridade quando você usa a droga combinada, né, 3 drogas num frasco só, que seria o Triplenex, ele é superior à terapia combinada de timolol com brimonidina. Isso aconteceu em todas as visitas e a redução foi significativamente maior com o tratamento triplo, ao redor de 1,49. Então, aqui nesse quadro inferior, a gente observa que a pressão intraocular desses pacientes foi reduzida em 40% ou até em 50% dos casos, em 40% ou até 50% dessa pressão, com a medicação tripla em 56%, 20%. Então, a gente vê que é uma redução superior à terapia dupla, né? É de se esperar que a gente tenha uma droga a mais, mas reduções desse montante não são tão habituais assim. Esses pacientes desses estudos, eles tinham pressão de 23 ou mais. Então, com essa redução aí de 40% a 50%, teve 32% de pacientes com pressões abaixo de 13, menor ou igual a 13. Então, é uma redução que clinicamente é bastante interessante. Um outro aspecto que a gente tem que observar é que se você está combinando as 3 drogas, elas têm que ter a mesma eficácia das drogas em separado e elas também têm que ter a mesma segurança. Eu tenho que ter os mesmos efeitos adversos que eu estou habituada a ter, né? E nesse caso também foi mostrado que não houve nenhum tipo de efeito adverso inesperado. Os efeitos adversos mais encontrados recaíram sobre aqueles que a gente já conhece com o uso dessas drogas que estão no nosso meio há bastante tempo, que é a hiperemia conjuntival, a irritação ocular e o olho seco. Esses são os principais efeitos colaterais que aconteceram. E aí vem a minha experiência. Então, na verdade, eu vou contar só alguns casinhos para vocês, assim, um pouco mais ilustrativos. Existem pacientes que têm alergias a medicações, assim como a gente observa alergia à brimonidina, irritação com o uso de bimatoprosta, com o uso do Triplenex a gente observa a mesma coisa. Mas existem algumas situações, vamos chamar de exemplares, que eu vou mostrar aqui. Então, aqui eu estou falando de uma paciente de 66 anos, que tem um glaucoma avançado. Entre 2014 e 2019, essa paciente vinha usando 3 drogas, que era a combinação de timolol com dorzolamida e latanoprosta, com pressões entre 14 e 16. E agora, para a comodidade da paciente, para melhor aderência, eu fiz a substituição pela combinação tripla. E a paciente manteve pressões entre 11 e 16. Ou seja, no geral, as pressões são razoavelmente semelhantes, até eu observei uma pressão um pouco mais baixa, mas a gente tem a mesma pressão que eu já esperava, com a praticidade do uso de uma droga só, 2 vezes ao dia. Aqui eu estou mostrando que essa paciente, ela tem uma íris mais clara, tem alguns grumos de pigmentos, mas ela já faz uso de prostaglandina há muito tempo, com poucas mudanças. E, como é um caso avançado, é uma paciente que abre mão desse risco de pigmentação iriana.
a gente tem uma hiperemia ocular ali ao redor da conjuntiva, que essa paciente já apresentava, então isso não é uma queixa para ela, né? Um outro caso que eu vou mostrar aqui, que é uma paciente que tem glaucoma de pressão normal. Entre 2016 e 2018, essa paciente estava com 3 drogas, também associação fixa de timolol com dorzolamida, combinado com travoprosta, e ela mantinha pressões entre 7 e 11. E agora, em 2019, com a substituição para a combinação tripla, ela manteve pressões entre 8 e 10. Ou seja, eu consigo as mesmas pressões, garantindo então para o paciente uma facilidade no uso. Dos efeitos colaterais, essa paciente se queixou claramente de boca seca, de uma mudança, porque está ligado à brimonidina, que ela não fazia uso anteriormente e agora está fazendo. Alguns pacientes se queixam de sonolência, tem outras queixas relacionadas à brimonidina, mas a boca seca ela é bem comum. E a paciente, ela chegou falando disso, mas quando eu questionei se ela preferia ficar com as drogas anteriores, que eram 2, ou agora com uma droga só, e essa boca seca, ela achou que a boca seca não era relevante para ela e preferiu esse regime de tratamento. E essa é a situação. A gente tem agora mais uma opção para oferecer para o nosso paciente. Esse é um outro caso de um paciente com glaucoma primário de ângulo avançado. É um paciente que tem olho único, tem trabeculectomias já fechadas, e nesse olho direito, que é o olho único, até 2017, o paciente fazia uso de timolol com latanoprosta, e as pressões ficavam entre 12 e 14. No final do ano passado, as pressões começaram a subir, foram para 17 a 20, e aí, ao invés de acrescentar uma terceira droga, eu acrescentei essa terceira droga, mas numa combinação tripla, né, no triplenex, e conseguimos pressões entre 10 e 15, são diferentes medidas em diferentes dias. Então, a gente observa que, realmente, acrescentar uma droga que foi positivo e o fato do paciente estar usando um único frasco 2 vezes ao dia foi interessante. Então, aqui a gente tem uma imagem do olho direito dessa paciente, que está fazendo uso, então, do triplenex agora, só que é uma paciente que já faz uso de análogos de prostaglandina há muito tempo. Então, a gente observa a situação comum. Comparando os 2 olhos, o olho esquerdo é um olho amaurótico, mas que já teve uma cirurgia de glaucoma no passado, então a gente vê diferença na coloração da pele, a gente vê diferença nos cílios desse paciente, e como ela faz uso da droga só num dos olhos, a gente consegue observar claramente a diferença na superfície corneana. Então, o olho direito que usa as drogas, ele tem uma alteração de superfície, isso é antigo e realmente mostra que esses pacientes têm esse efeito. O que eu chamo atenção aqui? Essa alteração de superfície, ela é pela droga e ou pelo conservante. O que eu puder diminuir para diminuir essa agressão é interessante. E se eu uso drogas que estão dentro do mesmo frasco e o paciente só vai usar 2 gotas ao dia, eu minimizo pelo menos o efeito do conservante. Então, é uma coisa interessante. Aqui é só um outro exemplo de paciente que faz uso uniocular de análogo de prostaglandina, onde a gente observa as diferenças de pigmentação na pele, as diferenças nos cílios e a diferença na superfície ocular. Esse é o último exemplo, um paciente com glaucoma de pressão normal, com um defeito severo, atingindo os 10 graus centrais, próximo à área de fixação, um paciente que já vem há bastante tempo tendo pressões entre 10 e 13, é um paciente que já apresentou hemorragia, fazia uso de 3 drogas, e ao longo do tempo a gente vem observando que, por exemplo, aqui eu tenho um teste de sobrecarga, onde eu vejo o paciente com pressões de 10 indo até 13, ou 9 indo a 12, e quando ele aparece da última vez, ele tinha interrompido o uso da medicação. Simplesmente se cansou e desistiu de usar a medicação e chega com pressões até 19. Na verdade, a gente não faz o washout desses pacientes que têm glaucoma severo assim para descobrir qual era a pressão dele, mas aqui a gente tem a oportunidade de ver que as pressões são elevadas, né? E aí, o que eu faço com esse paciente? A queixa dele é que ele tinha que pingar muito colírio todos os dias, quando ele ia viajar, era um sacrifício ficar levando tudo isso, enfim. E aí eu entrei com a combinação tripla. E o que eu vi? Uma pressão de 7 e 6. Isso é bem interessante, porque bate com aquela história que a gente vê lá de pacientes que têm reduções muito intensas da pressão. Então, quando ele usava já
um análogo de prostaglandina com o pultinolol e com a brimonidina, exatamente o que a gente já tinha antes. E as pressões dele ficavam no máximo, ficavam no mínimo, vamos dizer assim, em 10. E agora a gente encontra pressões de 7 e 6. Aderência? Efeito melhor quando combinadas? Não sei, mas de qualquer forma é um aspecto bem interessante. E a gente começa a ouvir alguns colegas falando dessa droga exatamente disso. Alguns falam das dificuldades de uso, que são comuns às drogas pelos efeitos colaterais, mas alguns reportam reduções bem interessantes da pressão intraocular com o uso dessa medicação combinada. Então, esse é um exemplo da experiência que eu venho tendo com o uso dessa combinação tripla. Deixa eu voltar aqui, então, para a nossa tela. Já voltamos? Vocês já me veem ou ainda veem minha tela? Já lhe vemos. Então, tá bom. Então, nós já estamos um pouquinho adiantados no tempo e eu queria só perguntar aqui para vocês, que a gente recebeu mais algumas perguntas. Acho que a gente vai fazer só mais 4 minutinhos aqui para a gente fechar isso. Espero que tenha sido interessante aí a minha discussão, minha apresentação. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que estavam bem interessadas nessa droga nova, mas eu acho que o assunto aqui palpitante é com você, Lisandro. Lisandro, boa noite. Diante dos dados desse estudo, se você tivesse um parente, amigo ou mesmo seu olho fosse suspeito de fechamento angular, você faria iridotomia ou não? Lisandro, seu microfone está desligado. Essa pergunta sempre vem, né, junto, e a ideia é que essa informação baseada no estudo fala para a gente para não fazer. Então, se a gente tivesse, né, um ângulo puramente, 2 ou 3 ou 4 quadrantes, só contato uretrabecular, sem pressão alta, o nervo perfeitamente normal, espero, é uma opção bem razoável, não faz nada. Entretanto, de novo, né, aquele ângulo que você tem contato trabeculado, íris trabeculado, que você tem que quase colocar os 2 braços para adentar e abrir, que são poucos, né? Aí vai mudando, é tênue a diferença, tá? É avaliação de risco. A gente sabe que mais pacientes, se você não fizer nada, vão ter problema. E se fizer E2, esse número reduz em 47%, pelo menos em 72 meses. Só que é a mesma colocação do descolamento de retina pós-faco. Diminui 47%, poxa, diminui, legal, vamos fazer irido. Mas em quantos? Menos de 1%. Em 72 meses. Então, você tem, né, 0,8, 0,9 pacientes, vamos dizer, 8, 9 pacientes em 1.000, versus 4, 3 pacientes em 1.000, que vão ter problemas se você não... Né? No grupo da irido, 4, 5 pacientes em 1.000 vão ter problema. No grupo sem irido, 8, 9 pacientes em 1.000 vão ter problema. Na sua mãe, você faria ou não? Bom, a gente tem mais uma pergunta seguindo essa linha de raciocínio aí da história do fechamento angular, porque, levando em conta esses números que você mostrou, então pode-se inferir que a extração do cristalino transparente talvez não seja necessária para a maioria dos pacientes? Então, nesse grupo de suspeito de fechamento angular, que é só ângulo oclusivo, sem pressão alta, sem seneca e sem glaucoma, fazer FACO de jeito nenhum. Né? A maioria dos bons especialistas em glaucoma estão falando que não vão fazer nada. Então, nesse grupo, de jeito nenhum. Pacientes com fechamento angular primário com pressão de 30, ou glaucoma primário de ângulo fechado, aí sim, tá? Dentro desse pequeno número de pacientes com doença grave e agressiva, mais agressiva, muito mais agressiva, que um suspeito de fechamento angular, esses casos, assim que der, né, assim que for seguro todo o contexto da extração do cristalino, a ideia é remover sim. Muito bem. Nós temos ainda algumas dúvidas, a gente tem algumas pessoas pedindo referências bibliográficas, então, de novo, vou falar para vocês. Por favor, postem aí no site da SBG
e que a gente vai responder para vocês essa semana ainda, mandando os artigos ou respondendo alguma outra questão. A participação de vocês é extremamente interessante, por vários aspectos, né? Além da dinâmica que gera, a dúvida de um é sempre a dúvida de muitos, nossas também, porque aqui ninguém é dono da razão, nós estamos sempre aprendendo, e é muito interessante até para a gente saber quais são os pontos que merecem ser tocados, quais são as curiosidades que as pessoas têm do que a gente precisa falar, tá? Então, esses temas são fundamentais dentro do glaucoma e, por isso, eles vão estar no nosso simpósio. A gente vai receber o Dr. Augusto Azuara Blanco, que é o autor do EAGLE, que é um estudo de muito impacto que a gente discute muito também. Então, a gente vai ter muita oportunidade para discutir isso. Então, hoje nós tivemos mais de 260 pessoas participando, passando por aqui, ouvindo os nossos comentários e discutindo com a gente. Então, a gente fica muito feliz da Allergan ter feito o patrocínio desse web meeting, da gente ter a oportunidade de chegar até vocês e, obviamente, é um agradecimento muito especial a participação de todos os membros da diretoria, inclusive a doutora Cristiane, que já foi. Muito obrigada por vocês terem participado e agora está aberto para vocês falarem, se despedirem. Podem começar, por favor, Lisandro? Então, agradecer a todos, né? Então, se a gente tivesse 1000 mães, 9 ia ter problema se você não fizesse toridotomia. Boa noite. Digerir a informação. Boa noite, Lisandro. Ratanaka, por favor. Só uma coisinha rápida, né? Estudo grande é isso, né? Essa preocupação que a gente sempre tem, né? Que a gente pode trazer para o nosso meio, até que ponto a gente pode extrapolar o nosso consultório para aquela amostra super grande, né? E aí cai o problema de uma mãe versus 1000 mães, né? Bom senso é o que manda e estudar também, né? Ler a referência e saber onde aplicar cada coisa, tá? E tentar fazer o melhor possível pelo paciente. De novo, obrigado pela oportunidade, eu espero que tenha sido útil para vocês e convite para o nosso congresso da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Augusto, por favor. Queria agradecer de novo, Vilma, e só reforçar um pouco o que o Lisandro falou, que eu acho que a pergunta foi ótima, quem fez, e deu uma chance dele explicar o que é valor absoluto e valor relativo. O dobro, o triplo, 10 vezes pouca coisa, é muito pouco. E as coisas são apresentadas assim, se diminui metade o risco de progressão de dano glaucomatoso. Só que o outro grupo foi quase nada. Então, isso a gente está cheio na medicina. Então, quem lê literatura médica e não leva em consideração valor absoluto e valor relativo, vai errar e vai dar uma importância exagerada para as coisas. E, assim, eu lembro da pergunta que foi feita, que isso vai contra o que tem. Não tinha evidência. Não tinha essa informação. A gente fazia as iridotomias, mas as evidências robustas de que se é feito muita iridotomia de forma desnecessária, eu discordo de quem fez essa pergunta. Essa evidência ela não existia, muito pelo contrário, cada vez está se somando mais a falta de evidência. E comparar o estudo do EAGLE é muito importante ler critérios de inclusão, completamente diferentes daquilo que o Lisandro estava passando. Então, existe uma lógica para fazer, talvez, facectomia em cristalino transparente, mas, assim, leia os critérios de inclusão. Eu estou vendo muito essa confusão. As pessoas generalizam e talvez leram só o resumo e tudo. Esses grandes estudos que saiu no Lancet de trabecoplastia laser, esse de iridotomia, o estudo de Azuara Blanco, que saiu, que foi muito cêntrico também para cristalino transparente, por favor, leia os critérios de inclusão. Não generalize. E tenha uma ideia clara entre valor relativo e absoluto para fazer suas abstrações. Queria agradecer de novo a Allergan a oportunidade e agradecer aos colegas dos comentários que foram feitos do Congresso Mundial e especialmente você, Vilma, pela condução excepcional que você tem tido da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Muito obrigado. Muito obrigada, Augusto. Passo o bastão para você em breve. Em setembro, você recebe a sociedade para tomar conta dela. Tem sido um prazer estar à frente dessa sociedade, que é extremamente interessante, prazeroso e uma fonte de aprendizado enorme para todos, né? Tem sido muito bom.
nós coroamos nossa gestão agora com o simpósio, e realmente eu acho que a gente precisa pensar em como levar essa informação da forma mais, discutir a parte científica, mas levar isso de uma forma bem prática para as pessoas conseguirem ver isso no seu consultório. Obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada, Tiago, pela transmissão, que foi excelente. Sempre muito bom estar com todos vocês. Muito boa noite.